Oi, tudo bem? Aqui é o Edmar, estou aqui de novo para a gente conversar sobre astrologia, para falar um pouquinho sobre essa semana, dentro da alunação de Leão, né, uma alunação bastante importante no meu modo de ver, uma alunação que está diretamente ligada com é, a ideia que a gente tem da sociedade, com a ideia que a gente tem do futuro, sobre valores que tem que ser transformados, né, da era de peixes para a era de aquário. E eu falei bastante para vocês, né, sobre o que significa, né, o arquétipo de leão nas semanas passadas. Falei sobre, na lua crescente eu falei sobre o quanto é necessário, né, que a gente saiba identificar valor, né, o nosso valor pessoal. E eu falei para vocês que a gente pode, isso se descreve em níveis, né, então a gente pode determinar nosso valor através das nossos símbolos de poder, né? Como pegando o rei, né? O símbolo do rei como exemplo, né? O rei tem a coroa, tem o cetro, tem todas aquelas questões, né? De tratamento, como deve ser tratado, né? Alguém em uma posição de comando. Então, a gente tem todos esses símbolos externos, né, que demonstram poder, né, e que acabam gerando confiança, né? Expliquei para vocês que, para mim, o arquétipo de leão tem a ver com confiança e fé, né? Então, primeiro nível, né, a gente tem confiança e fé conforme a gente usa esses símbolos de poder, mas são símbolos externos. Depois a gente começa a construir uma confiança interna, uma confiança é, baseada nas nossas experiências, naquilo que a gente consegue entender das situações da vida, né? Então a gente vai criando uma confiança maior. E no terceiro nível, né, eu acho que essa confiança vem sim, do encontro e da certeza, né, que temos um poder criativo, né, que vem da divindade dentro da gente, né? Então a gente é capaz de criar, né, é capaz de ser realmente criador, né, e saber como se portar em cada situação, né? Então essa para mim seria um terceiro nível de confiança, né, que o signo de Leão traz para mim muito esse símbolo, né? Mas sou sincero em dizer que a maioria da humanidade usa o primeiro e o segundo nível, né? O segundo nível ele é extremamente necessário, ou seja, você criar uma confiança no seu poder criativo, no seu poder de ser autêntico, né? De ser realmente alguém que cria com o que faz, né? Cria com que aí você pode criar na forma que você fala, na forma que você trabalha, na forma que você, por exemplo, produz arte, produz alguma alguma coisa que pode ser vista, né, por um meio externo. E sempre quando a gente traz esse meio externo, a gente acaba se deparando com, né, a grande questão leonina, que é a resposta do público, né? Então, eu até citei esse exemplo também, né, na semana passada, quando eu falava do Holocausto de Escorpião, né, eu citei o exemplo do ator, né, que interpreta uma peça, né, produz ali uma arte, cria com, né, o seu poder criativo, e depois, no final da peça, ele quer receber um aplauso, né, do público, a resposta, né, se aquilo que ele fez realmente tem valor ou não. Essa é a grande questão leonina, grande questão que tem que ser ultrapassada, né, para se entender o que
o signo de Leão significa. E a gente tem hoje, né, hoje não, hoje é domingo, eu estou gravando esse vídeo, a gente vai ter no dia, entre o dia 11 e o dia 12 ali, a lua cheia, né, em Aquário, que é uma lua que vai falar bastante do público, né, exatamente dessa resposta do público, se essa resposta realmente se traduz em confiança, né, se eu consigo, ou se eu consigo superar, né, a resposta do público, né, e entender o valor daquilo que eu produzo, independente, né, da resposta do público, que nos dias de hoje a resposta do público pode ser bastante enviesada, né, desde o hater, né, de internet até uma crítica, né, não construtiva, né, então a gente tem todas essas questões. E por que eu digo que essa nação de Leão tem tudo a ver com a era de Aquário? Porque ela ela pede que o ser humano, que o indivíduo, ele encontre esse centro, né? Encontrando esse centro, ele consegue vivenciar, né, a igualdade, liberdade, fraternidade do signo de Aquário num outro nível, né? Eu já disse aqui algumas vezes que, para mim, essa liberdade, igualdade e fraternidade, ela se encontra, né, não quando a gente nivela as pessoas por baixo, né, mas quando a gente nivela por cima. E por cima, todos somos filhos de Deus, todos temos, né, uma centelha divina do nosso, dentro da nossa constituição, né, e essa centelha divina, ela é protegida por nosso corpo causal, que seria, né, o que geralmente a gente chama de espírito, né? E esse espírito está conectado com a nossa consciência, né? Que também, num outro nível, se conecta com as nossas emoções, consequentemente com o nosso corpo. Então, essa é uma outra questão, né? Quando a gente consegue enxergar essa integralidade, né? A gente consegue se enxergar como uma coisa só, né? Então, a minha inspiração, a minha intuição, né, aquilo que eu planejo para o futuro, tem muito, né, daquilo que o meu espírito, né, me traz como inspiração, e tem, né, e também tem muito da luz, né, dessa centelha divina. Então, quando eu permito que isso aconteça, né, eu acabo encontrando um centro dentro, né, do meu ser. E aí, o público, né, é só reflexo desse centro, né? O que o público o público traduz, ele vai traduzir muito das suas expectativas internas, né? E dessa confiança interna que foi firmada num nível muito superior. Eu podia falar muito aqui sobre as questões sobre o que o mundo, né, o modus operandi do mundo, né, em que a gente trabalha muito sobre uma cultura de ostentação e esquece esse outro lado, esquece, né, que dessa conexão, né, com o nosso interior, esquece de formar esse centro, né, esquece de ensinar as crianças, né, que esse aprendizado, né, de cada dia acaba tornando elas mais aptas a cada dia, né, esquece de ser o exemplo também dessa juventude, né, e a gente acaba esquecendo esse potencial solar, né, que muitas vezes acaba sendo absorvido, né, pela nossa grande tendência aquariana de diversificar ou de descentralizar o poder, né? Então, a gente acaba... E isso é extremamente necessário, essa descentralização do poder, para que a gente consiga realmente realizar a igualdade, liberdade e fraternidade. Mas, como eu disse, se o indivíduo
não se enxerga, né, não enxerga o seu próprio valor, ele vai se nivelar por baixo, ele vai se colocar numa posição inferior, mesmo que outras condições, né, da sociedade ou da vida ou outras situações acabem deixando ele. Hoje em dia a gente classifica muitas pessoas pela quantidade de dinheiro que elas têm, né? Então vamos supor que ele ganhe na loto e fique milionário, né? E aí ele vai se classificar, né? Não, ele vai achar que é o, o melhor, né? E pensando ao contrário, né? E se ele mesmo tendo, né, dinheiro, né, se achar alguém que não tem valor? Isso acontece muito, né? Visto aí a grande quantidade de pessoas com depressão e ansiedade, né? Então, as pessoas não têm como formar esse centro dentro delas, né? E acabam, muitas vezes, se medindo pelos padrões, né, que a sociedade impõe e se medindo, muitas vezes, pelos padrões externos, né? Então, é importante que a gente reflita sobre esses aspectos, né? E agora, na lua cheia, que a gente olhe o público, né, como reflexo do que nós somos, né? Então, o público ele pode elogiar sem você merecer, né? E ele pode também é, te criticar, né? Não porque você não tem valor, porque você não entregou o melhor, mas porque é, enxerga nos níveis mais baixos, né? Que são esses níveis externos de classificação, né? Então, é uma lua cheia bastante complicada, né, nesse aspecto, né? Porque quando a gente pensa existencialmente, né? Mas ela é reflexo do momento que vivemos, né? Por que eu falo que ela é tão complicada? Porque a Lua está em conjunção com Saturno, né? Oposta ao Sol em Leão, né? Ou seja, Saturno, em signo de Aquário, o signo que ele rege, falando para a gente pensar no coletivo, pensar coletivamente, ou seja, aquarianamente. A Lua ali conjunto, né? A Lua num signo de Aquário, que é um signo mais racional, não muito afetiva, não muito aberta a, a ser agradável, né? Com um modus operandi bem mais racional e pragmático. Afinal de contas, ela está em conjunção com Saturno, né? Que é a grande energia de, vamos dizer assim, que nos pede responsabilidade, ambos opostos ao Sol, né? E que está em Leão, querendo só expressar, né, a sua vontade de viver, a sua alegria, a sua espontaneidade, a sua autenticidade. E então, não, conselho que eu posso dar para vocês: não permitam que os olhos do público tampem a sua luz, né? E que a sua luz seja um reflexo das coisas valorosas que você tem dentro e que isso seja um fator né, de mostrar o exemplo de como temos que ser para esse público, né? Que esse público possa olhar, né, esse poder criativo, né, e se achar capaz de ser tão criativo quanto essa luz que está se mostrando, né, de forma criativa. Então, eu acho que esse é o ponto. E eu não vou demonstrar otimismo demais, né? Até porque vocês viram aí, né, quantos conflitos começaram, né, com essa quadratura essa lua crescente, né, que é a quadratura do Sol com a Lua, conflito na faixa de Gaza, né,
Os Estados Unidos mandou uma senadora, né, Nancy Pelosi, mandou em Taiwan. Talvez achasse que, por ser uma mulher, né, não fosse, não demonstrasse tanto, é, tanta, sim, grau de agressividade, né? Não, por ser uma mulher visitando Taiwan, talvez eu pensasse que a China ia achar que isso não fosse tão agressivo, mas não foi assim que a China pensou. A China está até hoje fazendo lá exercícios, né? Demonstrando também a sua agressividade, demonstrando também essa chamando, né? Os Estados Unidos para o conflito, né? A própria Taiwan também, né? Assim como dois, assim como se fossem dois galos de briga, né? Fazendo um gesto dessa forma. Então, o que acontece essa semana? Esses conflitos devem continuar, né? E devem ficar cada vez mais declarados, né? Porque, afinal de contas, já aconteceu problemas com a quadratura quando os dois estiverem opostos, né? Quando a questão for uma oposição, né? Que é a lua cheia, né? É bem mais fácil de esses atores, né? Se declararem ou contra a favor dessas situações, né? Então, não estou sendo não estou passando pano para ninguém, né? Não acho que nenhum dos dois lados estão certos, né? Tento ver a coisa com uma uma profundidade maior, né? E eu acho que é, essas questões, né? Esses modelos de capitalismo, socialismo estão sendo testados, né? Eles estão realmente sendo testados. Espero que para que os sistemas, né? Se melhorem e que a gente consiga chegar num sistema realmente um sistema realmente eficaz para a humanidade, né? E fora isso, né? Também é bem possível que a gente tenha essa semana algumas confrontações, né? Desse tipo, questões que possam envolver sócios, né? Ou situações, sempre que a gente se colocar como o poder pessoal versus, né, a necessidade do grupo, podem ocorrer conflitos, né? Então, tomar um pouco de cuidado com isso, né? E eu vou mostrar para vocês o passar da lua da semana e dizer mais alguns pontos que eu acho importantes, né? E aqui eu não podia deixar de não comentar, né? Que é a perda que a gente teve essa semana. Jô Soares faleceu, né? Para mim, que nasci ali na década de 70, né? Cresci vendo Vivo Gordo, depois das entrevistas, né? Realmente uma pessoa extremamente culta. Para mim, Jô Soares e Marília Gabriela, para mim, são referências, né? Na arte de se comunicar e dialogar. Para mim, eu realmente tenho eles como exemplo sempre que eu penso em comunicação e eu penso em alguém que é capaz de transmitir esse poder criativo, né, da arte também. Uma, um, um dos expoentes para mim sempre foi o Jô Soares, então até olhei o mapa do Jô Soares para ver se tinha alguma coisa para acrescentar aqui. Não trouxe o mapa, não deu tempo, mas o mapa do Jô Soares tem ali uma posição de Sol com, aliás, de Lua em Leão, né, e Júpiter em Aquário. Então, aqui eu estou falando da lunação de Leão, estou falando de uma lua cheia, né, de Aquário, ou seja,
para mim, é um eixo que fala muito sobre a capacidade de ser humano, né? Ser humano no que tange a ser capaz de pensar, aquário, e ser humano no sentido de perceber o espiritual, né? De querer ser algo maior do que a gente é, né? Que aí é leão. Então, para mim, esse eixo fala muito sobre, né, o que é ser humano, né? E essa oposição de Lua em Leão, ou seja, alguém que é extremamente capaz de ser criativo, e demonstrar isso através das emoções, né? A gente pode ver tudo que ele fez artisticamente, né? Em oposição com Júpiter em Aquário, ou seja, alguém que também é capaz de trocar, né? De, de ter o diálogo, de ter a troca positiva, alguém que é capaz de enaltecer o coletivo, enaltecer o grupo, né? Então, eu acho que isso tem tudo a ver com o que ele representou, né, para o Brasil, porque um país é feito de né, da matéria urbana, né, da matéria de seres pensantes, né, para mim, o Jô Soares sempre foi um, um ser altamente culto, né, uma pessoa altamente educada, né, e diferente de outras pessoas, né, que são aí endeusadas, ele nunca colocou isso como se ele fosse melhor que os outros, né, e essa capacidade de dialogar com o outro, para mim, é essencial, visto, né, a quantidade de entrevistas que temos aí para assim, para se divertir, porque a gente não acaba conhecendo as pessoas, né? O que as pessoas pensam, né? Então, para mim, realmente um momento triste, né? Pelo conteúdo humano, né? Que a gente perde, né? E para mim fica esse exemplo, né? Essa lua em Leão oposta a Júpiter em Aquário, para mim, é alguém que realmente viveu isso que eu falo para vocês, né? A gente sonha com um mundo igualitário, né? Mas a gente tem que igualar por cima, né? Tem que igualar pelo, pela, pelo que cada um traduz, né, e produz de melhor, né? E não pela falta ou pela necessidade que muitos têm, né? A gente tem que trazer esses muitos, né, e ensinar que todos nós somos capazes, né? Então, acho que a gente faz isso em qualquer situação na vida, seja ah, produzindo uma peça de teatro, escrevendo uma poesia, a gente faz isso liderando, né, uma situação, liderando uma equipe, ou fazendo parte da equipe, a gente sempre pode fazer com que as pessoas ganhem confiança, né? Aumente o seu nível de confiança e que elas se sintam capazes de fazer parte de qualquer grupo, de qualquer situação e de qualquer momento, né? Dar o melhor de si em cada situação. Então, mas vamos lá, né? Vamos lá, vamos perder o foco aqui, que é a semana do dia 7/8 aqui. Então, temos aqui a semana do dia 7/8, dia 7, domingo. Temos aqui um grande trígono, muito positivo, Sol em Leão, Lua passando por Sagitário, né? Sol, Lua e Júpiter fazendo um grande trígono aqui, o que nos habilita, né, a começar qualquer projeto, colocar nossa capacidade de autoexpressão, né, e nosso poder de comando, né, em ação, né, olhar as situações da vida com, né, ter a capacidade de intuição, né, de aspiração, né, do que a gente quer, né, acho que os signos de fogo eles representam esse poder criativo, esse poder
o poder do fogo, né? Ou seja, o fogo está intimamente ligado com a intuição, né? Essa intuição faz um equilíbrio, né, com a nossa capacidade racional, né, com a nossa capacidade de pensar, né, são essas duas funções que nos tornam humanos, né? Eu já falei aqui, falando do Jô Soares, a gente se torna humano quando a gente raciocina, né? E quando a gente tem a chama ali do espírito, né? Aquele fogo da intuição ali, bafejando esse raciocínio, a gente muitas vezes é considerado gênio, né? Mas todo mundo tem isso à disposição, basta se dedicar, basta abrir, né, a, a inteligência para isso, né, muitas vezes pensando de forma diferente, vendo outros pontos de vista, até para formar o seu próprio pensamento, né? Então, ótimo dia aqui para a gente também, um outro momento, uma outra coisa que a gente pode pensar aqui é para a gente, né, dominar o nosso próprio poder, dominar a nossa própria vontade, né? O Sol aqui em Leão está falando disso também, está falando sobre a gente achar o nosso trono, né? E esse trono eu venho colocando aqui para vocês, ele não está fora, né? Ele está dentro, né? Então espero que vocês estejam aproveitando aqui esse grande trígono aqui nos signos de fogo. Passando aqui para segunda-feira, dia 8, Lua ainda em Sagitário faz uma quadratura com Netuno em Peixes. Signos mutáveis, né? Essa quadratura aqui, ela pode nos colocar muito pensando sobre religião, filosofia, né? E também com um pouco de sensibilidade pelo próximo, né? Um pouco de empatia, empatia que eu dedico ao próximo, né? Então essas coisas podem estar disponíveis aqui, só que é uma quadratura em signos mutáveis, também pode gerar dispersão, né? Segunda-feira, um dia um pouquinho chato, né, para o trabalho, então dispersão não é muito agradável, né? Então tentem aí tentem se manter um pouco mais concentrados no que vocês estão fazendo, né? Aí a gente passa para terça-feira, Lua em Capricórnio, a Lua faz uma quadratura com Júpiter, quadratura com Júpiter sempre traz um pouco de exagero, né? Então aqui é um pouco de exagero na, na imposição de poder. Então também cuidado aí, se vocês precisarem, né, em alguma situação, transmitir autoridade, transmitir liderança, isso pode ser Isso pode se transmitir de uma forma muito fria, a Lua em Capricórnio, e acabar gerando uma sensação de excesso de autoridade, né, ou de excesso de exercício do poder, tá? Então, tomem cuidado aí. Aliado a isso, né, nós temos aqui a Vênus, esse dia aqui, a Vênus no finalzinho de Câncer, né, oposta a Plutão em Capricórnio. Esse Plutão em Capricórnio está falando desse excesso de poder, desse autoritarismo. Essa Vênus aqui contra esse Plutão também pode trazer também situações onde a gente acaba se sentindo um pouco ferido, um pouco incomodado, né, pelo excesso de exercício do poder do outro, tá? Então, cuidado com isso aí, né? Essa Vênus está quase entrando em Leão aqui, ela vai entrar durante a semana, então cuidado com isso. Uma outra coisa que eu não comentei aqui
Mas Mercúrio, né, saiu de Leão, ele sai, ele já saiu, né, hoje de domingo ele já saiu de Leão, já tá em Virgem, ou seja, eu falei isso semana passada, esse, esse, esse Mercúrio em Virgem está numa ótima situação, porque Mercúrio rege Virgem, ou seja, a nossa capacidade de pensar, né, Mercúrio, dentro do signo da análise e da busca pela perfeição, busca pela excelência. Então, a gente está aqui também muito disposto a buscar excelência em tudo aquilo que a gente faz, né, e todos os assuntos ligados à Virgem estão favorecidos, desde a saúde, né, desde você cuidar da sua dieta até a forma com que você trabalha, né, a forma criteriosa, né, e bem uma boa capacidade de planejamento, né, tudo isso esse Mercúrio está dando aqui para a Virgem, né? Então aproveitem essa questão. Tem ah, a questão aqui do, do excesso de poder, né? Eu falei para vocês aqui que a quadratura da Lua com Júpiter, depois e a oposição de Vênus com Plutão, depois a Lua, né, se encosta nesse Plutão aqui, ou seja, a gente também pode agir emocionalmente, né, de forma fria, de forma mais pragmática e acabar piorando essa situação aqui com Vênus, ou seja, a gente quer ser agradável, né, quer acolher, mas aí vem alguém mostrando uma visão um pouco mais pragmática, né, e mais impositiva, e essa dualidade pode acabar, de certa forma, incomodando a gente, né? Então, saibam que é possível, né? Saibam que isso é possível e previnam-se, né? E também, né, se acontecer com vocês, saiba que é temporário, né? Que são são energias do momento, né? E uma coisa que é boa também positiva aqui é que essa dupla aqui, Plutão e Lua, fazem né, um trígono para Marte que está no finalzinho de Touro aqui, que é bastante relevante para tudo aquilo que a gente produz, né? Para todo trabalho ou ação que a gente planejou, né? Que a gente toda a situação também material que a gente se planejou para alcançar, é bastante positivo para isso. E aqui, Netuno acaba dando um apoio aqui, ou seja, essa empatia acaba apoiando, né, essas energias aqui no signo de Terra, então também é bastante produtivo. É, vocês vão vendo aqui que a quadratura exata aqui, né, de Sol com Urano vai ficando mais próxima aqui, né? Então, é importante vocês prestarem atenção aí exatamente nessas questões ligadas também a dinheiro, né? Ligadas a bens materiais, né? A gente pode ser muito criativo, muito produtivo aqui, porque esse Marte em Touro e esse Urano em Touro estão nos dando uma certa agressividade na conquista né, do valor, seja ele o valor pessoal ou o valor material. A gente está muito agressivo em relação a isso, né? E agressivo e criativo, né? Mas isso pode, de certa forma, mudar, mexer com a nossa imagem, né? Mexer com a nossa autoestima. E essa mexida com a autoestima tem também a ver com o público aqui que eu falei para vocês, né? Para mim, né? Essa oposição de Sol com Saturno, ela fala diretamente uma coisa que eu sempre falo aqui para vocês, que é a questão, exatamente isso que eu falei, acabei de falar para vocês.
né? De que forma Leão ajuda Aquário, né? Ou seja, exatamente proporcionando a cada um, né, esse dom criativo, né? E a ideia de que a gente não deve se nivelar por baixo, mas se nivelar por cima. Mas a gente vive numa sociedade onde as pessoas elas, elas se preocupam mais com o que os outros têm, o que os outros são, do que com né, o trabalho que elas fazem por elas. Então, por isso que eu falo do público, né? Então, o público pode impor uma série de críticas, comentários, cobranças, né, sobre essa nossa autoimagem que a gente construiu, né? E aí é por isso que eu coloquei aquelas questões nessa semana sobre a gente saber e se identificar o nosso poder, identificar o nosso valor, porque é essa identificação que vai impedir, né, que o público, ou seja, que o externo, modifique a nossa forma de ser, a nossa forma de pensar. Por outro lado, né, o quanto a gente olha na sociedade de hoje e vê pessoas que muitas vezes não têm uma ideia muito certa do valor que elas têm, mas que vivem, né, baseadas numa imagem que elas construíram a partir de símbolos externos. Né, o carro que a pessoa tem, a, a casa, a foto no Instagram, a, a, muitas vezes são coisas baseadas em coisas compradas, mas não conquistadas, né? Isso também tem esse lado, né? Então esse público também esse público ou esse coletivo também pode colocar uma pressão sobre essas situações, né? Então é uma é um braço um braço de força. Então, acho que na minha visão, essas duas situações não estão muito boas, né? Tanto a pessoa que projeta o seu valor a partir desses símbolos externos, né? E a pessoa também e o público também, né? Que muitas vezes inveja, né? Aquela capacidade criativa da outra pessoa, né? E que acaba criticando, acaba tirando o valor de alguém que na verdade está só mostrando, né? Que é possível fazer aquilo que todo mundo diz que é impossível. Isso é uma das grandes, né, frases leoninas, né? Alguém disse que é impossível, eu fui lá e fiz, né? Então, e muito dessas situações, né, desse conflito aqui, ele pode se manifestar ou se realizar nos valores, sejam eles internos ou externos, né? Então, eu não sei, isso é muito amplo, né? Não, mas por exemplo, né, os Estados Unidos se diz, né, o país da paz, né? Então mas ele vai lá e faz uma pequena provocação, né, visitando Taiwan. Será que a Europa hoje não pode virar para os Estados Unidos e falar, pô, mas você vai gerar uma segunda guerra, né? Sendo que o mundo já está economicamente meio que entrando num buraco, né? A Europa já está em recessão. Os Estados Unidos falta falta pouco, mas os Estados Unidos está quase. Então, será que a Europa não pode criticar os Estados Unidos e falar assim, bom, você não se diz o país da liberdade, o país da paz, né? Então, por que você fez isso, né? Então, são esses tipos de situações que podem ocorrer de uma forma coletiva, mas também podem ocorrer na nossa vida pessoal. Então, chegamos aí na quinta-feira, a Lua, como eu disse para vocês, a Lua cheia, né? A Lua em conjunção com Saturno, é, e o Sol aqui em Leão, a Vênus nesse dia, né? Entre a quarta e a quinta-feira, Vênus entra em Leão,
depois de passar aqui pela dureza de fazer oposição com Plutão, né? Ou seja, depois de passar aqui pela dureza de olhar para as próprias feridas emocionais entre Leão, espero que cada um viva esse Vênus em Leão da melhor forma, que esse Vênus em Leão seja aí uma realização da autoestima que você tem, né? E você encontra o seu próprio valor. Espero, do fundo do coração, que vocês tenham esse tipo de sensação, mas a Vênus vai entrar aqui em Leão depois aqui de fazer uma sabatina aqui com Plutão em Capricórnio, e no mesmo dia que, né, essa quadratura T, né, que são duas quadraturas em uma oposição, envolvendo Sol, nossa consciência, Saturno, nossa responsabilidade, Lua, nossas emoções, e Urano aqui, as nossas intuições, né? Ou seja, a nossa aquela chispa de genialidade que cada um tem. Então, pô, se a gente usasse isso aqui assim, o lado mais positivo, pode ser que a gente não podia criar uma forma real, né, dentro do mundo real, material, de produzir, né, bens que favoreçam o pessoal e o coletivo, ou seja, oportunidades para o pessoal e também para o coletivo. Lembra quando eu falei, né, sobre eu falei sobre as ideias, né, de que não dá para a gente só pensar no coletivo, né? E se a gente pensasse no coletivo, a gente ia pensar em distribuição de renda, né? Mas aí todo mundo ia ser nivelado por baixo, e aí eu não ia valorizar o esforço de cada um. Pô, todas essas questões elas estão aqui, sim, escancaradas. Então, não adianta eu querer distribuir renda, né, se eu não dou capacidade da pessoa crescer pelos seus próprios esforços, né? Não adianta eu investir em Bolsa Família se eu não melhoro o ensino. Não adianta eu às vezes valorizar muito, né, o esforço pessoal de uma pessoa e tirar totalmente a oportunidade de outra, né? Então, são questões aí para serem ajustadas, né? E eu não sou, assim, eu não tenho uma vara de condão para resolver. A gente tem que resolver cada um dentro do seu âmbito, dentro da sua visão de vida, dentro sim, daquilo do seu grau de abrangência, né? Aquilo que você tem que ser um exemplo para quem você influencia, né? E aí demonstrar que, que cada um tem, né, essa capacidade criativa, ou seja, cada um através tem o seu mérito, cada um pode também evoluir na vida através do seu esforço, do seu mérito, e e fazendo isso a gente vai, né, nivelar, mas vai nivelar por cima, né, não por baixo. Acho que são questões bastante complexas, né, para falar num vídeo de astrologia. Eu sei que eu trago questões aqui que são bastante, eu acho que muitas vezes foge do assunto aqui, mas eu gosto de trazer esses assuntos para reflexão. Minha audiência é baixa e eu acho que quem me assiste, eu acho que deve gostar desses insights, deve ficar com isso na cabeça, de repente, nas várias situações da vida, quando, né, aquele assunto é tocado, talvez isso ajude aquela pessoa, determinada pessoa a chegar em determinada conclusão. Então, eu acho que estou semeando ideias aqui para vocês, né? E eu acho que para quem me assiste, né, eu agradeço muito e espero que tenha que essas ideias semeadas, né, causem algum benefício para vocês na vida de vocês, né?
Então aqui a gente passa para o dia 14, a Lua o dia 13, né? A sexta-feira, a Lua sai aqui do âmbito de Saturno, ela entra em Peixes, ela faz uma posição para Mercúrio, né? Essa posição com Mercúrio, ela vai trazer à tona o eixo Peixes e Virgem, ou seja, aquilo que tange o coletivo, né, e que está muito ligado com o idealismo versus aquilo que tange o pessoal e está muito ligado com o pragmático, com o real, com o prático, né? Então aqui aquelas questões, né? Gasto meu tempo com o que é possível ou gasto meu tempo com um sonho, né? E com planejando o futuro, né? Então dedico meu tempo ao lúdico, né, ao artístico, poético, ou gasto meu tempo fazendo conta, né, e planejando pagamento de boleto. Então, aí, acho que as duas coisas são necessárias, né? Só é preciso que a gente conecte, saiba mediar, né, até onde vai, né, até onde vai o grau de realismo, né, e até onde vai o grau de de lúdico, né, de artístico, de sensível, emotivo, né, com, de empático também, né, quanto eu gasto, quanto tempo eu gasto sendo empático com os outros, né, então tem todas essas questões aí. E aí, no domingo, a Lua faz uma conjunção com Netuno, uma bela conjunção com Netuno, que faz sextil para Marte saindo, Marte que está ainda em Touro, e Plutão que está em Capricórnio, né? Então, o que essa empatia, que essa empatia pode gerar no mundo real, né? E o mundo real, o mundo real, que tempo o mundo real, né? A vida real, o trabalho, né? As contas para pagar, esse lado mais prático da vida, qual o tempo ou o quanto, né? Do tempo essa praticidade da vida pode também auxiliar esse lado mais lúdico, mais sensível, mais sonhador, né, de peixes, né? Então, questões aí para, de qualquer forma, eu acho que motiva em que a gente seja menos menos frio, menos ríspido, menos seco, né, que menos árido, né, que é um pouco da assim do que trazem os signos de terra, né, e que a gente possa regar essa água, aliás, regar essa terra com um pouco de água, né, um pouco de sonho, de beleza, de empatia, né? Então tem essas questões aí. Domingo é um dia e também eles fazem aspecto aqui com, né? Inclusive formam um ponto focal, né? Eles formam com Mercúrio aqui, né? Em Virgem, então é bem isso mesmo. Então, o que é essa terra, né? Que também, essa terra também pode ser fértil, né? O quanto dessa terra pode ser regada com a água de peixes, né? A água do sonho, da arte, da empatia, daquilo que é lúdico, daquilo que é também visionário, né? Então, tudo isso que essa água do sonho, né, pode regar esse campo de terra aqui, né? Espero que o campo de terra não seja muito árido, né? Que seja fértil, né?
E, enquanto isso, né, temos aqui a quadratura T também formando aqui nos chamando, trazendo essas questões sobre poder pessoal vezes poder do coletivo. Aí na segunda-feira a Lua entra em Áries, entra aqui, faz uma conjunção com Júpiter, né? A bela conjunção com Júpiter. Lembrando que hoje, domingo, né, Sol, Lua em Sagitário, né, e Júpiter estão fazendo um grande trígono, então muito dessa nossa autoestima que surgiu hoje pode também se mostrar na segunda-feira, lá, dia 15 de agosto. Então é isso, pessoal. É isso que eu queria trazer para vocês aqui hoje. É, então é uma alunação bastante, traz reflexões aí bastante importantes, né, para o ser humano, para a sociedade, para o indivíduo. Eu acho que um indivíduo que está mais reflexivo, né, que está menos perdido né, nessa grande quantidade de conflitos que temos esse ano, né, grande quantidade de crises que temos esse ano, né? Então, se vocês se pegarem nessas questões ligadas à autoestima, né, e o quanto o público, né, o outro influencia essa minha autoestima, então pensem aí nas coisas que eu trouxe para vocês e tentem achar o melhor caminho, né, dentro daquilo que vocês entendem que seja o mais correto para vocês. Então é isso. Se você quer fazer sua passar comigo, manda uma mensagem. Tem meu telefone nos comentários. Tenho uma pequena apostila falando sobre astrologia, né, e psicologia junguiana. Se você quiser também, entre em contato com o telefone nos comentários. Uma boa semana para vocês. Né, uma boa lua cheia em Aquário. Um abraço. Tchau.